Olá, seja muito bem-vindo ao curso Introdução ao Mercado Futuro de Commodities Agrícolas. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Moore, um dos sócios fundadores do portal do Trader. A ideia é explicar dentro do mercado futuro a parte das commodities agrícolas. A gente tem algumas poucas commodities agrícolas sendo negociadas no mercado nacional, só que apesar de serem poucas opções, elas são muito interessantes. O mercado de futuros, o mercado BMF ou mercados futuros são muito atraentes. Muita gente opera índice, dólar, DI futuro, são os contratos mais líquidos que existem, principalmente DI futuro e dólar. Tem uma liquidez absurdamente alta, só que tem um outro lado também das commodities agrícolas que tem uma liquidez menor, porém são bem interessantes também. Então a ideia desse curso é apresentar as commodities agrícolas, a parte operacional, mostrar o tamanho dos contratos, algumas particularidades em relação a margem de garantia, ajuste de posição, algumas diferenças em relação ao mercado à vista, ao mercado Bovespa e, no fim, explicar algumas operações possíveis. Tá? Essa ideia desse curso é um curso rápido, mas ao final desse curso o investidor, o trader, o aluno estará apto a operar por conta própria, ok? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Introdução ao Mercado Futuro de Commodities. Esse curso foi feito pelo Augusto Andréa e por mim. Tá? Bom, o que a gente vai falar? Entendendo o mercado futuro, como é que funciona o mercado futuro, né? Para que serve o tamanho do mercado futuro, o que é negociado no mercado futuro, a diferença entre mercado de ações e mercado futuro. Como eu falei, existem algumas peculiaridades, algumas particularidades, algumas diferenças entre os dois mercados. As vantagens do mercado futuro são várias, é por isso que tanta gente opera no mercado futuro. Como investir em futuros, o segundo ponto aí, como é que faz, principalmente margem de garantia, ajuste de posição, essa é uma dúvida que muita gente tem, que está começando, tem no início, porque realmente tem diferença em relação ao mercado Bovespa, mas é absolutamente simples. Tá? Depois de uma ou duas operações, o investidor já está sabendo fazer isso perfeitamente. Características dos contratos, cada contrato que será mencionado aqui tem uma característica, tamanho, posição, se é dolarizado, se não é, se a oscilação é de 1 centavo ou 5 centavos, enfim, a gente vai falar das características de cada contrato e, no fim, começando a operar, como é que é a parte prática, né? A gente fala do gráfico, fala como é que vem na nota de corretagem, para entender a boleta, abre, faz pelo whole broker, faz por outra plataforma gráfica, enfim. Essa é a parte 4 de começando a operar, ok? Então, entendendo o mercado futuro. O mercado futuro, como eu adiantei, é um mercado extremamente rico, é um mercado gigantesco. Pra vocês terem uma ideia, lá fora, na Bolsa de Chicago, que é a maior bolsa de commodities do mundo, só o contrato de soja negociado lá é maior do que toda a nossa Bovespa. Todos os ativos da Bovespa, aqui, juntos, não tem o tamanho de um contrato de soja negociado lá fora. Então é uma enormidade. E aqui dentro, nós temos basicamente dois tipos de contratos futuros, né? Futuros agrícolas e futuros financeiros. Futuros financeiros, índice, dólar e DI futuro, taxa de juros de um dia. Então, índice, dólar e DI futuro, são os futuros financeiros. E agrícolas, nós temos café, boi, milho, soja e também etanol, petróleo, algodão e açúcar. Esses quatro últimos são muito menos negociados e mesmo dentro dos quatro que eu vou falar nesse curso, boi, milho, café e soja eu já acho que tem uma liquidez por enquanto menor, tá? Então vamos lá. O mercado futuro é formado por contratos futuros que representam acordos de compra e venda. São contratos padronizados, tem data de vencimento e o valor de cada contrato varia ao longo do tempo. Na verdade, nada diferente de uma ação, né? Ela é valorizada ou desvalorizada. O contrato futuro também, ele sobe ou cai o preço. Tá? Só que são contratos organizados com datas de validade. Essa é uma das diferenças para o mercado Bovespa. Tá? Os contratos futuros, qualquer contrato futuro, seja financeiro ou seja agrícola, tem data de validade, eles têm vencimento. Okay? Então, cada contrato representa uma quantidade específica de uma commodity. Commodity é aquela mercadoria que é padrão, que não há muita diferença entre os produtos. Então,
não tem marca, não tem muita diferença da matéria-prima, né? Isso é a commodity, né? A matéria-prima é bruta, tá? Isso é o conceito de commodity. Então, sacas de milho, arrobas de boi gordo, sacas de café, etc. Para que operar mercado futuro? Temos basicamente dois tipos de participantes, né? Os hedgers são aqueles que querem proteger a carteira, querem fazer hedge é proteção, que são os produtores, um produtor de boi, um agricultor de soja, milho ou café, por exemplo. E os consumidores são aqueles que compram para o seu negócio. Por exemplo, uma empresa de aves, né? uma empresa que produz frango, né? Que cria frango, produz frango, cria frango. E ela precisa de uma matéria-prima para alimentar os frangos. Então, ela compra milho desses produtores, por exemplo. Tá? Então, esses são os hedgers. E temos também o outro lado, né? Que são os traders, que são os especuladores, aqueles que especulam em cima dos mercados futuros. Somos nós, basicamente. Tá? Então, são os investidores, os traders que querem operar por conta própria, contratos futuros. Tá? A vantagem do mercado futuro, para quem é trader, é a forte alavancagem. A gente vai falar sobre isso algumas vezes. Tá? Diferença entre os mercados. No mercado futuro é muito simples também. Dá para operar mercado futuro pelo home broker, pela sua plataforma gráfica, pelo seu assessor de investimentos, pela mesa da sua corretora, enfim. É bem simples, vocês vão ver no fim, na última parte, na quarta parte, que é como abrir uma boleta de uma compra de uma ação da Petrobras ou da Vale, por exemplo. É igualzinho, comprar boi é igual comprar Petrobras ou Vale. Faz pelo home broker. Se quem tiver dificuldade no início, faz via mesa da sua corretora, faz via seu assessor de investimentos para tirar as dúvidas operacionais. Mas é absolutamente simples. Uma das diferenças dos mercados futuros em relação ao mercado Bovespa, né, o mercado à vista, é que nos futuros você não paga pelo contrato, como você faria na compra de uma ação, por exemplo. Você só arca com as variações do seu preço de entrada. Você precisa ter uma margem inicial, uma margem de garantia para começar a operar. Vou falar também no próximo slide, mas só para adiantar, pode ser dinheiro, pode ser ações, pode ser um título do tesouro e pode ser um CDB de liquidez diária. Você pode usar qualquer um desses ativos, desses 4 ativos, para operar mercados futuros. Então, não necessariamente você precisa ter dinheiro na conta para operar mercados futuros. Você opera sem dinheiro, você usa suas ações, usa seus títulos do tesouro como garantia para operar os mercados futuros. Tá? Então, essa é uma outra diferença, você não precisa aportar dinheiro na entrada, tá? Na hora que você vai fazer a compra do contrato futuro. Outra diferença, nos mercados futuros não tem pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, são aqueles eventos societários, né? Uma distribuição de parte do lucro da empresa. Contratos futuros não tem isso. Tá? E uma outra diferença muito importante, mencionei no início, ações não têm vencimento. Se vocês comprarem hoje ações das lojas americanas, vocês podem ficar 20, 30 anos, ou 2, 3 dias, ou um dia só, e não tem vencimento. Vocês podem se desfazer, podem zerar a posição, podem vendê-las a qualquer momento. Tá? Mercados futuros, sim, eles têm vencimentos, dependendo do mercado futuro. Alguns vencem todo mês, alguns vencem a cada 2 meses, alguns têm meses específicos de vencimento. Okay? Então, esse é um ponto importante para se observar. Entendendo o mercado futuro, vantagens. É mais um tipo de investimento para o seu portfólio. Não há muita correlação com o Ibovespa, né, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa pode estar caindo, pode estar derretendo e o milho subindo ou o boi subindo. Não há uma correlação clara. Pelo contrário, é o famoso beta neutro, né? A correlação é praticamente neutra. A gente tem correlações um pouco mais próximas entre alguns contratos futuros com dólar, por exemplo, mas com o Ibovespa não tem uma correlação. Tá? Então, é mais um produto para ter no portfólio, para você mitigar o risco, diminuir o risco, para você diversificar sua carteira de investimentos. Não precisa ficar só em ações. Lembre-se que estamos falando de renda variável. Contratos futuros, tal qual contratos mercado à vista, Bovespa, as ações, a gente está falando de renda variável. Tá?
Outra vantagem, alavancagem alta. Como não precisa aportar dinheiro na compra, na entrada, né? Vocês vão ver que pode ser na venda também, ou seja, na entrada. Tá? Eu vou falar melhor sobre compra e venda. É possível vender e o ativo cair e você ganhar dinheiro. Você opera na venda, da mesma forma que você opera na compra, tá? Mas isso é um pouquinho mais para frente. Mas na entrada, vamos dizer assim, então na entrada você não precisa colocar dinheiro, como eu falei, você pode ter só uma margem de garantia, usar a margem de garantia. Então, você pode, com pouco dinheiro, alavancar muito sua posição. Também vamos falar mais para frente sobre isso. Uma das vantagens do mercado futuro, em relação ao mercado à vista, é que você pode operar na venda, você pode apostar na queda, tal qual na alta dos ativos. Você pode vender milho, pode vender boi, pode vender café, esperando que ele caia, o preço do ativo caia, para depois ser recomprado. Nas ações também dá para fazer isso, só que você tem que ir no BTC, Banco de Títulos e Custódia. Você precisa alugar o papel e vender a descoberto. Dá um pouco mais de trabalho. Os contratos futuros não têm trabalho nenhum. Pensem, para quem já tem mais experiência com day trade, que é aquela operação de compra e venda no mesmo dia, você vender no day trade é igual comprar, né? No day trade tem essa vantagem. Tanto faz, você vende apostando na queda do ativo, você compra apostando na alta daquele ativo. Tá? Só que se você for carregar a posição para mais um dia em diante, você precisa alugar o papel e vender a descoberto. O mercado futuro não tem isso, tem essa vantagem então, tá? Margem de garantia. Aí a gente já começa a entrar numa das diferenças principais dos futuros. Você precisa deixar uma margem, uma garantia de que você vai honrar seus compromissos, vai arcar com os custos de uma possível perda. Essa garantia é chamada de margem de garantia. E as margens são definidas pela Bolsa. Cada contrato futuro tem uma margem própria. Isso vale também para os futuros financeiros. A chamada de margem ou margem de garantia do índice futuro é diferente do dólar, que é diferente do DI futuro. Nos contratos agrícolas também. O boi, o milho, o café e a soja têm margens, têm chamadas de margens, vocês vão se acostumar com esse termo, diferentes entre si. Tá? Essas margens são definidas pela Bolsa de Valores. Essa é uma forma, um mecanismo criado pela Bolsa também para diminuir risco. Como você tem chamada de margem, você tem aquilo ali como uma garantia, você acaba diminuindo o risco da própria Bolsa, né? Se tiver algum problema, se tiver perda, você vai acionar as garantias, sejam CDB de liquidez diária, seja ações, seja um título do tesouro ou mesmo dinheiro. Tá? Uma das formas mais comuns que eu vejo no pessoal que opera no mercados futuros, eu faço também, é colocar o dinheiro num título do tesouro, por exemplo, ou em ações. Tá? O pessoal usa muito título do tesouro, que tem liquidez diária, e não ter dinheiro na conta, e usar essas garantias, esses ativos, para operar mercados futuros. Tá? Mercado à vista não. Se você não tiver dinheiro na conta, você não pode operar. Tá? Você vai poder, talvez, alavancar no day trade, mas em posição você não consegue alavancar. Você tem que ter aquele dinheiro na conta para poder operar, basicamente falando. Tá? Então, essa é uma das vantagens dos mercados futuros em relação ao mercado à vista. Então, eu falei de margem de garantia, falo agora do ajuste diário. O ajuste diário também é uma característica própria do mercado futuro. Também é uma forma, um mecanismo da Bolsa se resguardar. Tá? No mercado futuro, ao final de cada dia, nós teremos o ajuste diário. Vocês vão ver que na nota de corretagem é chamado de ajuste de posição. AJUPOS, que é a sigla, ajuste de posição. Esse ajuste será em forma de crédito ou de débito na sua conta. Tá? Vai ficar claro isso um pouco mais para frente, na hora também de como mostrar uma nota de corretagem. Se você, por exemplo, comprou milho e o milho subiu de um dia para o outro, você vai ter um crédito na sua conta. Tá? Se você comprou milho, mas o preço do ativo caiu, você vai ter um débito na sua conta. Tá? É assim que funciona. Você vai ter crédito ou débito todos os dias. Todos os dias vocês receberão uma nota de corretagem apontando um crédito ou débito na sua conta. Tá? Diferente do mercado à vista,
nas ações em que o lucro ou o prejuízo só acontece no fechamento da operação. Ou seja, eu comprei hoje CSN, vendi daqui a 3 meses, só daqui a 3 meses que eu vou ter a apuração desse lucro ou desse prejuízo. Tá? Voltando ao ajuste diário, isso acontece todos os dias. D1, D2, D3, o tempo que vocês ficarem posicionados nesses contratos futuros. Tá? E o ajuste de posição é sempre em relação ao dia anterior, não ao primeiro dia, o dia da entrada. Né? Comprei milho, tá? Mas aí passou um dia, teve o primeiro dia, eu dei mais um, teve um ajuste de posição em relação ao fechamento do dia que eu comprei, né? Que foi o primeiro dia, já no outro dia em relação ao dia anterior e assim sucessivamente. Tá? Vai ficar mais claro neste slide. Então, um ajuste no boi gordo, BGI, tá? Usei esse exemplo mesmo sendo de venda. Notem que no D+0 a gente tem uma operação, né, de venda de 20 contratos de boi gordo, ao preço de R$ 140 por arroba. A gente já vai falar do tamanho do contrato já, tá? Mas o importante aqui é que foram 20 contratos na venda. O mais importante para prestar atenção é que foi uma venda. Se a gente está vendendo, a gente está apostando na queda. Quanto mais cair, melhor para a gente. Se a gente está vendendo e o ativo subir, o preço do ativo subir, nós estamos perdendo dinheiro. Então, se nós estamos vendendo, a gente quer que o preço do ativo caia. Então, no primeiro dia a gente vendeu 20 contratos de boi a R$ 140. No dia seguinte, D+1, nós tivemos uma queda para R$ 138,80. Então, como é que é feito o ajuste diário? É a diferença do preço atual menos o preço do dia anterior. Se fechou 138,80 menos o fechamento do dia anterior, 140. Então, a gente tem 1,20 de diferença multiplicado pela quantidade de contratos. Foram 20 contratos. Tivemos 20 contratos. Então, 1,20 vezes 20 contratos vezes o tamanho do contrato. Vai ficar mais claro isso quando eu falar do tamanho, das características de cada contrato. O boi é negociado 330 arrobas, tá? Esse é o tamanho do contrato. Milho são 450 sacas, o boi são 330 arrobas. Logo, como esse preço aqui, a venda, né, a gente fez uma venda de 20 contratos, a diferença do preço atual menos o preço anterior, do dia anterior, o fechamento do dia anterior, 1,20 vezes 20 contratos vezes o tamanho do contrato, deu R$ 7.920. Logo, nós teremos um ajuste positivo. Mas positivo, mas caiu? Sim, se nós estamos vendendo, a gente quer que o ativo caia. Se caiu, a gente teve um ajuste positivo. Esse dinheiro será creditado, será um crédito na sua conta. Ok? E D+2, digamos que o preço subiu para R$ 139,50. Estava R$ 138,80, foi para R$ 139,50. Foi o contrário do que a gente queria. Portanto, a gente vai ter um ajuste negativo, que é a diferença 139,50 menos 138,80 vezes 20 contratos, lembrando que são 20 contratos na venda que a gente fez, vezes o tamanho do contrato, dá 4.620. Como o ativo subiu, foi contrário ao que a gente estava esperando. Se a gente vendeu, a gente quer que o ativo caia, né? Como o contrato subiu, nós tivemos um débito de R$ 4.620. Já estava ótimo, já não está tão bom agora. Mesmo assim, lucrando ainda em 2 dias, R$ 3.300. D+3. O preço do boi caiu para 139. Saiu de 139,50 para 139, ganhou 50 centavos. Vezes 20 contratos, vezes 330, que é o tamanho do contrato, R$ 3.300. Ajuste positivo, ou seja, teve crédito na sua conta de R$ 3.300. Tá? Como é que é uma coisa importante, como é que esse preço de fechamento, né, esse ajuste diário é calculado com a média ponderada dos últimos negócios daquele pregão? Basicamente, vocês podem pensar que é como fechou o preço, tá? Mas às vezes acontece isso, Marcos, mas não fechou a 139, fechou a 138,90. Tá, mas a média dos últimos negócios foi 139, tá? Mas é uma diferença muito pequena. Só é importante lembrar que não necessariamente esse preço do dia anterior foi o preço de fechamento. Tá?
foi uma média dos últimos negócios do dia anterior. Normalmente bate com o fechamento. Bom, então tivemos ajuste positivo de R$ 3.300, no D4, D mais 4, mais um ajuste positivo, por quê? Porque o preço caiu novamente para R$ 138,60. 139 para 138,60 são 40 centavos, vezes 20 contratos, vezes o tamanho do contrato são 330 arrobas. 2.640 creditaram na nossa conta, R$ 2.640. E no último dia, mais um ajuste positivo, porque o preço caiu novamente para 138. Então, 60 centavos de diferença em relação ao fechamento do dia anterior, vezes 20 contratos, vezes o tamanho do contrato, R$ 3.960. Então, a gente teve um ajuste positivo de 7.920, um negativo de 4.620, porque nesse dia o ativo subiu, foi o único dia que teve alta. No outro dia, mais 3.300, mais um dia de 2.640, mais um dia de 3.960. Tá? Então, tivemos 4 créditos e um débito, ok? No final das contas, essa operação foi super bem sucedida. Bom, características dos contratos, né? Não é muito diferente de ações. Qual é a diferença? Como tem vencimento, né? Isso funciona também no mercado de opções, no mercado derivativo, a gente tem o início do código padrão, depois vem uma letrinha e o ano de vencimento. Essa letrinha é o mês de vencimento. Então, café ou café arábica ICF, o boi é BGI, o milho é CCM e a soja só SJC. E agora vem a tal da letrinha, né? As 3 primeiras letras a gente já tem o ativo, né? No caso aqui o boi, BGI. A outra letra é o vencimento, V, dá para ver que V aqui é vencimento em outubro. E no final, 2 números, vencimento do contrato. Ano de vencimento do contrato, 2015. Tá? Se fosse 16 aqui, seria 2016. Tá bom? Então, temos uma letra indicando o mês de vencimento e esses 2 números indicando o ano de vencimento. Tá? Bem simples, né? Bom, partindo agora para os próprios contratos, as características de cada contrato. Começar com boi gordo, com calma. BGI, é cotado em reais por arroba. O tamanho do contrato são 330 arrobas. O valor do contrato é a cotação vezes 330 arrobas, tá? Por contrato, perdão. Vence todos os meses, o boi vence todos os meses. Data do vencimento, último dia útil do mês, horário de negociação, está aqui. Importante, pessoal, o after já é considerado, vocês que resolverem fazer day trade, acho que não vale a pena, por enquanto, fazer day trade em contratos agrícolas, porque não tem tanta liquidez assim, mas se vocês compraram no início do dia e venderam no after, isso não conta como day trade. Tá? Zerar a posição no after significa uma posição que foi carregada para o dia seguinte, não entra como day trade, ok? Aqui é um ponto importante, margem para ficar posicionado. Se eu comprar hoje e quiser vender amanhã, ou depois, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês. Isso aqui é o que vai me chamar de margem, isso aqui que eu preciso ter como garantia, isso aqui é a margem de garantia, eu preciso ter R$ 1.900, seja em dinheiro, seja em títulos do Tesouro, seja em CDB de liquidez diária, seja em ações, tá? E margem para day trade, que é uma margem menor, tá? Mas, de novo, acho que vale a pena fazer operações de swing trade, de gráfico diário, buscando alguns dias ou até semanas. Então, a gente precisa ter R$ 1.900 para operar um contrato de boi gordo, tá? R$ 1.900 um contrato de boi gordo. Marcos, eu quero comprar 2 contratos de boi gordo. É 1.900 vezes 2, R$ 3.800, tá? Então, digamos que nós compramos o boi, está cotado. Isso aqui, esse valor é que nem ações, né? Quanto está cotado, quanto está valendo a ação da Vale, ou da Petro, ou da Uzi Minas? É a mesma coisa em relação a contratos futuros, tá? Se o boi está sendo negociado R$ 150 e nós vendemos a 151, ou seja, a gente teve um ganho, se nós compramos a 150 e vendemos a 151, o ganho foi de R$ 1. É R$ 1 vezes o tamanho do contrato, 330. Marcos, mas na tela anterior tinha mais uma informação, tinha sim um número de contratos. Se eu estou operando um contrato só, é R$ 1 de diferença da variação do preço, né?
vezes o tamanho do contrato. 1 vezes 330 dá R$330. Se eu estivesse operando 10 contratos, eu comprei 10 contratos de boi, 10 vezes 330, R$3.300. Ok? Milho. E eu acho que os mais interessantes nesse momento são milho e boi para operar. Depois café e por último soja. Soja tem baixa liquidez, não recomendo operar. Pelo menos por enquanto. O milho, CCM, cotação reais por saca, são 60 quilos cada saca, tamanho do contrato 450 sacas, cada contrato envolve 450 sacas e cada uma 60 quilos. O valor do contrato é a cotação vezes 450 sacas. Notem que os vencimentos são em meses ímpares, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. Data do vencimento, 15º dia útil do mês. Hora de negociação, margem para estar posicionado, 1.350. Enquanto que no boi a gente precisava de 1.900, no milho a gente precisa de menos, R$1.350 só, tá? De novo, se eu comprei a R$30 e vendi a 31, eu ganhei R$1 vezes 450. A forma de calcular é igual a do boi. R$1 vezes 450 deu R$450. Então, vou voltar no boi para fazer esse raciocínio aqui. Se eu tive uma variação de R$1, tive um ganho de R$1 entre o preço de compra e o preço de venda, vezes 450, que é o tamanho do contrato, eu ganhei R$450. Se eu precisei só de R$1.350, eu tive um lucro ótimo, né? Eu ganhei R$450 tendo investido R$1.350. Isso aqui dá 33%. No final eu falo sobre isso, a minha memória não está me pregando uma peça, dá mais ou menos 33%. Mas eu falo numa das últimas telas exatamente, quanto que representa R$1 de variação em termos de lucro percentual, tá? Então, ótimo negócio, né? Por isso que eu digo que os contratos futuros são tão alavancados, né? Eu precisei de R$1.350 para ganhar 450. Então, eu tive 33% mais ou menos de ganho em pouquíssimo tempo, tá? Essa é a alavancagem, essa é uma das magias do mercado futuro. Café, ICF, cotação dólares por saca. Notem que café, vocês vão ver também na soja, que nós temos que usar o dólar, são contratos dolarizados. O valor do contrato já muda, é a cotação vezes 100 sacas, o tamanho do contrato são 100 sacas de café, vezes cotação do dólar. Vem assim, março, maio, julho, setembro e dezembro. Tem vencimentos diferentes, tá? Tá tudo vencimento. Pessoal, isso aí é só checar, ou então aqui, ou no site da BMF, ou num programa gráfico, isso aparece também, no Home Broker, diz quando que vence o tal contrato, tá? Na nota de corretagem também diz, não é por falta de informação que vocês vão ficar sem saber quando é que vence o contrato, tá? Notem que a margem de garantia é maior, são R$5.700. R$5.700 para ficar posicionados, bem mais do que os 1.350 do milho ou 1.900 do boi. Então, como é que a gente faz a conta? Se eu comprei R$120 o café e vendi a 121, eu ganhei R$1 por contrato, só que é R$1 vezes 100, que é o tamanho do contrato, vezes o valor do dólar. O dólar atualmente está em torno de R$4. É 1 vezes 100, dá 100 vezes 4, que é o dólar, R$400. Eu tive um lucro de R$400, mas eu tive que usar R$5.700 como margem para poder começar a operar. Tá? Algumas informações para não esquecer também. Normalmente nos contratos, nos futuros financeiros, dólar e índice futuro, os contratos mais líquidos, eles têm mais liquidez perto até o dia do vencimento, ou até o dia anterior ao vencimento. Se amanhã vai vencer o contrato do índice futuro, hoje eu continuo operando índice futuro, normalmente. O dólar é a mesma coisa. Se amanhã vai vencer o dólar futuro, hoje eu continuo operando aquele contrato de dólar futuro. Tá? Nos futuros agrícolas, isso também funciona no DI futuro, vocês podem operar 2017, estamos falando em início de 2016, mas dá para operar contratos de 2017. Tá? Isso também funciona nos contratos agrícolas, em alguns contratos agrícolas. Nós conseguimos, em alguns contratos agrícolas, operar meses para frente.
E os contratos atuais, eles vão perdendo liquidez, vão perdendo o número de negócios cada vez mais. E você, bem antes do vencimento, uma semana, 15 dias ou até mais tempo antes do vencimento. Então é normal operar contratos futuros com vencimento mais para frente. Digamos que eu estou em fevereiro, eu posso operar um boi futuro em março, mas eu também já posso operar o de abril ou o de maio, tá? Então tem essa característica. Tá? Vocês podem operar, de repente, o boi, um exemplo, estamos em fevereiro e nós podemos operar o boi contrato V, que é outubro, por exemplo. A gente precisa checar a liquidez de cada contrato, tá? Então, voltando para a soja é um ativo que no momento não tem muita liquidez, mas também é importante saber que é dolarizado. A conta é igual, se eu comprei a R$25, vendi a 26, ganhei R$1, R$1 vezes o valor do dólar, tá? R$4 no momento, mais ou menos, vezes o tamanho do contrato, são 450 sacas, tá? Dá R$1.800. Eu tive R$1.800 de ganho, usando uma margem de 3.400. Opa, ficou interessante, né? Ficou interessante. Eu tive mais que 50% de ganho. Ficou interessante. Então a soja tem essa vantagem. A desvantagem é que a liquidez é ruim. Aqui tem um exemplo, como é que opera milho, ou boi, ou soja, ou café. Igual ações, a gente está usando aqui análise técnica. Vocês podem usar fundamentos? Sem dúvida nenhuma. Podem usar fundamentos para operar qualquer contrato agrícola? Podem. Tá? Respeita muito fundamento? Respeita safra, respeita clima, tem toda uma série de variáveis a serem abordadas. Eu, particularmente, eu olho o gráfico, porque eu acho que no gráfico já está tudo embutido. O que é o gráfico? É um consenso dos participantes do mercado. Se é hedger, né, se é produtor, se é consumidor, se é especulador, se aquele ativo está subindo, milho, contrato K, digamos, está subindo, é porque há um consenso do mercado que tem que subir. Os preços estão subavaliados, tem espaço para subir mais o preço do milho, contrato K. Tá? Então, como eu acho que está tudo no gráfico, eu sigo no gráfico, mas tem gente que gosta de olhar fundamentos também. E aí vai analisar safra, entre safra, chuva lá fora, mercado norte-americano, enfim. Tá? Mas eu simplifico e eu coloquei aqui um exemplo do milho. Então, só para usar aqui na prática, foi uma operação de venda do milho, R$ 35,60, vendemos o milho a R$ 35,60. Eu estou insistindo na venda para mostrar o quão fácil é igual a compra. R$ 35,60 foi a venda e nós compramos a R$ 33,97, a diferença de R$ 1,63 por contrato. Então, R$ 1,63 vezes o tamanho do contrato. Lembra? Milho é 450 sacas. Dá R$ 733. Lembra que eu usei R$ 1.350 como margem de garantia? Então a conta que eu faço é 733 sobre R$ 1.350. Dá 54% de ganho que eu tive, 54% de lucro que eu tive nessa operação de venda. Tá bom? Se eu tivesse comprado, imagina, vamos inverter o gráfico, se eu tivesse comprado a R$ 33,97 e vendido a R$ 35,60, daria no mesmo. Daria no mesmo. 1,63 por contrato, R$ 1,63 por contrato, daria no mesmo, tá bom? Vamos lá, pontos relevantes. A gente pode estabelecer algumas correlações. Milho e boi normalmente andam juntos com o dólar. O café anda na direção oposta, normalmente. Quando o dólar tem uma alta forte, o milho normalmente tem uma alta forte, o boi também tem uma alta forte. Normalmente eles andam juntos, normalmente, não é sempre. Tá? O café é ao contrário. Tá? O milho sobe, perdão, o dólar sobe, o café cai, o dólar cai, o café sobe. Tá? Então, basicamente funciona dessa forma. Importantíssimo, o café é o único contrato com liquidação física. No meio do caminho da aula, vocês devem estar perguntando, pô, mas eu comprei boi e vou receber um bezerro em casa? Vou receber 100 sacas de milho? O único contrato com liquidação física é o café. Então, vou receber 100 sacas de café?
Quanto aqui o tamanho do contrato, 100 sacas de café, a corretora vai ligar para vocês, o assessor de vocês vai ligar para vocês, eles vão ter certeza que você quer receber 100 sacas, cada uma pesando só 60 quilos, na casa de vocês. Os custos do transporte, do frete, é o próprio trader, o próprio investidor que arca. Tá? Além de você receber 100 sacas de 60 quilos, você ainda vai gastar dinheiro com o transporte dessas 100 sacas. Então, cuidado com isso, mas normalmente você vai ser avisado, a não ser que você suma, né? E aí vai ter realmente um problemaço. Tá? Soja e café são cotados em dólar, lembram? Boi e milho são cotados em real. Variação do café é a única que não é de 1 em 1 centavo, mas sim de 5 em 5. Milho, boi e soja varia de 1 em 1 centavo. Está custando 35,01 e na pedra virtual, né, lá no book de ofertas, no livro de ofertas, tem lá as pessoas querendo comprar a 135,01, tem gente querendo vender a 135,02. A variação é de 1 em 1 centavo. No café é de 5 em 5, vai de 130, digamos, 33,05 para 33,10, por aí vai, tá? Ok? Não existem mini contratos no momento nas agrícolas, não existem mais. Tá? Seria uma forma de dar mais liquidez, mas isso não emplacou. Não existem mini contratos nas agrícolas, não dá para operar mini boi ou mini milho ou mini soja, como a gente faz com dólar e índice, por exemplo. Também existe na BMF Bovespa, no caso na BMF, contratos de algodão, petróleo, etanol e açúcar. É baixa liquidez, não acho que vale a pena nos aprofundarmos nesse curso, que é um curso introdutório nesse tipo de contrato. Só de aprender a operar boi, milho e café já está de ótimo tamanho. Site relevante. Tem um site da BMF Bovespa, fala de vencimento, tamanho do contrato, quanto custa, as taxas que tem para pagar. Tem um site aí que é Notícias Agrícolas, que é um site de fundamentos para produtores, tá? Para consumidores. E tem também o site da Investing, que é para perceber como é que está a variação lá fora, dos contratos futuros lá fora. Uma característica, uma curiosidade sobre os contratos futuros, lá fora, como eu falei, é infinitamente maior do que aqui. Existem algumas coisas interessantes. Por exemplo, dá para comprar, dá para negociar crédito de carbono, dá para negociar água, madeira, clima, ativos como platina, prata, ouro, cobre, manganês, bauxita. Vocês conseguem negociar qualquer coisa que seja commodity, até crédito de carbono, até clima dá para operar. Água dá para operar. Tá? Vamos lá, fiz uma tabelinha aí para facilitar a vida, tem os vencimentos aí de cada contrato, dos 4 que eu estou mencionando. E os vencimentos, notem que só o boi tem vencimento todos os meses. O milho, meses ímpares, café e soja tem suas características próprias, tá? Como é que a gente começa a operar? Começa com uma corretora, pode ser pelo home broker, pode ser pela plataforma gráfica, pode ser via mesa de operações, ligar para lá ou mandar uma mensagem por e-mail ou por chat, ou pelo seu assessor de investimentos. Use o seu assessor de investimentos para começar, vale a pena nesse início, tá? E até depois, dá para colocar as ordens, né? Normalmente os assessores ou alguns assessores usam corretagem fixa para esse tipo de contrato, tanto faz fazer pela mesa ou fazer pelo home broker, que o custo é o mesmo, mas cheque isso com o seu assessor de investimentos. É importante ter um assessor nesse primeiro momento, principalmente, tá? Para explicar ajuste de posição, margem de garantia, explicar como é que é aquela nota de corretagem, explicar esse passo a passo operacional, tá? Comece pequeno, comece com 1, 2 contratos para entender a dinâmica, como é que é isso, essa parte de creditar na sua conta, debitar na sua conta, todos os dias recebe uma nota de corretagem, todos os dias, não tem custo, só tem custo na entrada e na saída, igual a ação, tá? Só tem custo na entrada e na saída, só que todos os dias, se eu comprar hoje boi e vender daqui a 2 meses, todos os dias úteis, obviamente, eu vou receber uma nota de corretagem com a tal do ajuste de posição, tá bom? Não tem custo, só tem custo na entrada e na saída,
tá? Quando comprar ou vender, mas todos os dias tem um ajuste de posição, que é aquela dinâmica, aquele mecanismo de crédito ou débito na sua conta, tá? Corretagem. O valor da corretagem é mais alto que no dólar ou no índice futuro e até que em ações, só que como é um contrato muito alavancado, vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente vai fazer uma conta aí no fim, mostrar que vale muito a pena. Cheque a corretagem, cheque o valor da corretagem, cheque para a sua corretora. Tem corretoras que cobram R$18,80, tem corretoras que cobram R$40 por contrato. Importante também, em ações, para quem está acostumado, você é cobrado valor de corretagem em torno de R$9,80, R$10, né, o valor da ordem enviada. Se eu comprar 100 ações de Petro ou se eu comprar 10.000 ações de Petro, eu vou pagar R$9,80 por ordem enviada, ok? Contratos futuros, você paga por contrato. Por contrato. Se você comprou um agora, comprou 2 daqui a 5 minutos, comprou 3 no final do dia, você vai pagando por contrato. Então, você pode comprar picado ou picotado, né? Pode comprar aos poucos. Tá? É diferente de você, eu quero comprar 100 ações agora de Petrobras, depois eu quero comprar 300, depois no final do dia eu quero comprar 500. Você vai pagar R$9,80, mais R$9,80, mais R$9,80. Contratos futuros tem essa diferença, tá? Então, nota de corretagem muitas vezes aponta só os ajustes de posição. E acostume-se a rolar os contratos. Como eu falei, os contratos têm vencimento. Tá? Você está comprado no BOI, contrato BGI, isso é comum, G16 e quer continuar comprado, só que o contrato BG, o G16, já está perdendo liquidez. Você quer rolar o contrato, quer passar a operar o H. Você zera o G e abre uma nova posição no H. Tá bom? Isso é rolar contratos. Isso também funciona para dólar, para índice, DI. Todo contrato futuro tem isso. Você zera o anterior e inicia um novo. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora, olhando um pouquinho de gráfico, mostrando aqui na prática como é que é uma operação que eu fiz no milho, foi uma venda, envolve banda de Bollinger, envolve um pouco de candle, perda mínima do dia anterior, mas o importante eu vendi a 41,97 e eu comprei a 41,19. Poderia ter comprado antes, sem dúvida nenhuma, mas eu comprei a 41,19, tá? Isso aqui é importante. Então, venda 41,97 e compra 41,19. Se eu vendi e caiu, eu ganhei dinheiro, né? Então, como é que é o primeiro passo? Abrir uma boleta no home broker, coloca igual fosse comprar Natura ou Pão de Açúcar, tanto faz, é o código ativo. CCM, contrato H16. Um contrato, poderia ser 2, 3, 17, 52. O preço, né, é uma venda, nota que é uma ordem de venda, 41,97. Pronto, feito então a venda. E aí vamos para a nota de corretagem, como é que seria a nota de corretagem, tá? Foi no dia 14/1, né? Tá aqui, 14/1, tá aqui em cima, 14/1. Foi uma venda no CCM H16 de 5 contratos. Venda, CCM H16, 5 contratos. Vencimento do contrato é só 15 de março. Isso foi feito 14/1, vai vencer só 15 de março. E foi 41,97, né? Tipo de negócio, aqui tem diferença. Quando você abre uma nova posição ou encerra a posição, aparece como normal, tá? Normal. Se é um ajuste de posição, aparece ajupos, ajuste de posição, que é o famoso ajuste diário. Aqui nessa coluna, preço ou ajuste. Aqui no caso foi preço, né? Eu vendi a 41,97. Aqui em cima eu estava comprado no boi, nesse contrato do boi, foi um ajuste de posição, como fechou o dia anterior no boi. No caso aqui eu tive no boi um crédito, mas eu estou falando principalmente aqui do milho, né? Então, mesmo no dia que você abre uma nova posição, você tem um débito ou crédito na sua conta, tá bom? Se eu vendi por 41,97 e fechou o dia 41,95, eu ganhei 2 centavos aí, né? Então tem um ajuste positivo, tem um crédito, tá bom? Novo dia, né? Foi 14/1, novo dia, 15/1. Notem que não é mais normal aqui, é ajuste de posição.
De novo, eu sigo vendido no milho, o vencimento não altera, o contrato, o tamanho do contrato, 5 contratos, não muda. E no dia seguinte, fechou a 41,59. Então, está aqui. É muito perto, de novo, muito perto do preço de fechamento, mas isso é um cálculo da Bolsa envolvendo a média dos últimos fechamentos. Mas normalmente bate com o preço de fechamento. Mas não se assuste se tiver uma diferençazinha. Ajuste de posição, como caiu, né? 41,97 para 41,59 caiu, que eu estou vendido, eu tive um crédito na conta de R$ 832. E assim funciona, dia após dia. E aí eu salto para o dia 2, que foi o dia que eu zerei, 2 de fevereiro, que eu zerei minha posição, né? Estava vendido em 5, eu tenho que comprar 5 para zerar a posição. Só que eu fiz mais do que isso. Eu virei a mão, e essa expressão vocês vão escutar muito, que é virar a mão. O que é virar a mão? É inverter uma posição. Você está vendido em 5 contratos e quer passar a estar comprado em 5 contratos. O que você faz? Você compra 10. Se você está vendido em 5 e compra 10, você zera aqueles 5 de venda e abre mais 5 na compra. Foi o que eu fiz. Tá? E é picotado porque é como foi consumido, né? Eu quis fazer uma operação, de repente eu queria comprar 10, mas não tinha um único player vendendo 10. Tinha um vendendo 2, outro vendendo 1, outro vendendo 2, outro vendendo 1 e 3. Tá? E aí somamos os 10 contratos, tá bom? Soma disso aqui, são 10 contratos. Por que está normal? Porque é uma operação, né? Não foi uma ajuste de posição, foi uma operação, uma compra de 10 contratos. Ok? E eu comprei e subiu. Então, nesse mesmo dia, depois do valor que eu comprei, a gente teve uma alta. Então, houve um crédito aqui na minha conta. Tá? Mais um exemplo. Uma compra no boi a 154,45 e uma venda a 155,65. Eu ganhei, portanto, R$ 1,20. A gente tem aqui o contrato do boi, né? Normal, 5 contratos do boi. Notem que antes já tinha aqui uma ajuste de posição, que eu estava vendido no boi e passei a estar comprado. Tá? Eu estava vendido em 3 e eu comprei 5, ou seja, eu zerei minhas 3 e abri mais 2 contratos de compra, né? Abri compra de 2 contratos, ok? Então, tem ajuste de posição e como eu abri uma nova posição, eu virei a mão, eu zerei 3 contratos e abri 2 de compra, tá? Importante isso aqui, ok? Débito ou crédito, se andou na direção que você apostava, você tem crédito, se não andou, você tem débito. Ok? Bom, finalizando, aqui foi dia 4, né? A gente finalizou dia 17, estava comprado em 2 contratos do boi. Notem que aqui em cima tem o ajuste de posição dos 2 contratos que eu estava comprado, só que nesse dia eu vendi, né? Aquele dia aqui que eu vendi, 155,65. Está aqui o valor que eu vendi, 155,65. É normal porque foi uma operação normal. E eu tive um débito na minha conta, nesse valor. Ok? Tem taxa de permanência aqui, mas é só uma taxa bem pequenininha, custa 36 centavos. É a clearing, né, que cuida da custódia dos ativos, que cobra ao abrir ou encerrar uma nova operação. Cobra quando encerra uma nova operação, mas tem outras taxas que podem ser cobradas quando se abre uma nova operação. Ok? Ficou claro, né? Importante, pessoal, é começar, tá? Começar a operar e aí com 2 operações já fica absolutamente clara como é que é a dinâmica dos contratos futuros. Usei aqui, eu botei uma tela de uma operação cruzamento de média móvel, a venda a 41,20, comprei a 41,20, cruzou para baixo, deu venda, cruzou para cima, deu compra, saí no mesmo preço, não teve lucro, mas depois essa operação de compra que deu certo, porque começou a subir muito. Para quem não entende média móvel,
faça o curso de análise técnica gratuito do Portal do Trader, tá? Lá na área Aprenda. Eu particularmente acho que as estratégias seguidoras de tendências são as melhores para commodities agrícolas. Tá? A gente pode ressaltar 3 estratégias: MACD ou MACD, que é um rastreador de tendência, médias móveis, também rastreador de tendência, e Hilo Activator, também rastreador de tendência. Todos eles seguem tendência, são estratégias trend following, são seguidoras de tendência. Eu acho que são as melhores estratégias que vocês podem ter. Tem estratégia com banda de Bollinger, com candles? Obviamente tem. Rompimento de suporte, rompimento de resistência, claro que tem tudo isso. Mas essas estratégias eu acho que tá, para quem está começando, de ótimo tamanho. Então a gente vê aqui nessa operação do boi, tá? E aqui notem, aqui mais uma particularidade, vocês operam o contrato vigente, é o BGIG 16, BGIH 16, CCMK 16, mas se vocês quiserem ver o gráfico contínuo, o gráfico perpétuo, é o FUT, né? É BGI, FUT, CCM, FUT, SJC, FUT, tá? ICF, FUT. Vocês vão ver o contrato, não o contrato, vocês vão ver o gráfico contínuo do ativo, tá? Mas se quiser operar, é o contrato, tá? Igual a dólar, igual a índice, muda nada. Isso é uma característica de mercado futuro. Então a gente vê aqui no BGI FUT, só para pegar um gráfico, um tempo maior, a gente tem no MACD linha dando compra aqui, no Hilo Activator dando compra quando o Hilo ficou verde aqui, cruzamento de média móvel um pouco depois, e a gente pegou essa alta toda, aqui uma pequena queda, não andou muito, uma pequena alta aqui também não andou muito, essa queda andou um pouco mais, para quem estava vendido ganhou dinheiro, essa compra aqui andou direitinho, uma venda aqui, né, seja por MACD, seja por Hilo, seja por cruzamento de média, são muito parecidos os sinais, né? Então, a gente tem uma lateralização, aqui tem um rompimento, pode ser também um breakout aqui, a entrada por breakout, por rompimento, né, de resistência. Andou muito bonito, essa alta foi ótima. Uma vendinha, uma compra, uma vendinha, vocês não andaram muito, uma compra aqui, uma venda que andou muito bem e uma nova compra que andou bem também. Então, notem como respeita tendências, tá? Qualquer um dos rastreadores de tendência, tá? Eu acho que para começar, tá, para começar e continuar, tá de ótimo tamanho. Para finalizar, tá? Lembrem-se que vocês precisam só de margem de garantia. Lembraram? 1.350 para o milho, 1.900 para o boi, 5.700 para o café, tá? 3.900 para a soja. Então, computando, fazendo conta, cada 1% de variação do boi significa um ganho ou perda de 17%. Ou seja, cada R$1. Se variou R$2, eu ganhei 34%. Okay? Se variou R$3, eu ganhei ou perdi 3 vezes 17, dá 51%. O milho, variação de 33%, mais alavancado que o boi, nesse sentido, né? Precisa de menos margem, você tem um ganho maior, 33%. Cada R$1 que eu investi, eu ganhei 33%. Eu botei R$1, ganhei 33 centavos. Dito dessa forma, fica claro também. Botei R$1, ganhei 33 centavos, tá? No café, o ganho ou perda é de 7%. É menos interessante sob esse ponto de vista. Ganhei 7%. Botei R$1, ganhei 7 centavos. E na soja, que é a mais alavancada, nesse sentido, que te possibilita ter ganhos maiores, você coloca R$1, ganha ou perde 53 centavos. Cada R$1 de variação, tá? De novo, cada R$1 de variação, você ganha variação positiva, né? Você comprou e subiu R$1, você ganhou 53 centavos. Você comprou, mas caiu R$1, você perdeu 53 centavos, tá bom? Acho que ficou claro isso. Tá? Então, é assim que funciona os mercados futuros. Bom, era isso. Está aí meu contato, para quem quiser tirar dúvidas, está aí meu e-mail, marcos.moura@portaldotrader.com.br. Tá? Quiser conversar sobre corretagem, corretoras, operacional, como começar, setups, estratégias, características, enfim, manda e-mail para mim, tá? Responderei com imenso prazer. Está aí meu Twitter também. Para finalizar, comecem,
comecem logo. É incrível esse mercado, tem ganhos fantásticos, são muito direcionais, respeitam muito tendências, tem pouca volatilidade, tem pouca oscilação, é a coisa mais confortável, mais tranquila que eu conheço para operar swing trade ou position trade. Swing trade melhor, gráfico diário, ou 60 minutos, tem estratégias com 60 minutos também, né, que a gente gosta. O milho, por exemplo, cruzamento de média móvel de 6 com 70, aquela do milho era 5 com 21, mas é só um exemplo. Se quiser usar milho, contrato, gráfico de 60 minutos, você pode usar a média móvel de 6 com 70, por backtest dá certo, dá bons resultados. Tá? É absolutamente direcional, é muito tranquilo, é muito interessante operar commodities agrícolas. Precisa ter um pouquinho, precisa só entender ajuste de posição e margem de garantia, que também isso vale para qualquer contrato futuro. E lembrando que a corretagem é mais alta. Como eu estava falando, só voltando aqui um pouquinho, se a gente gasta R$18,80, R$19 nessa, vamos usar esse exemplo aqui, ganhei R$19, gastei R$19 para comprar, R$19 para vender, R$38, R$40 para arredondar. Gastei R$40 numa compra e numa venda nessa operação do milho, que nem andou tanto assim, mas ganhou 1,63 por contrato. Se eu ganhei buscando, a conta é sempre em cima da margem de garantia, tá? Se eu ganhei R$733 e gastei 40, estou ganhando R$690 mais ou menos, tá? R$693. Então, vale muito a pena, mesmo tendo uma corretagem mais alta, porque são ativos alavancados, tá? E costumam ter movimentos amplos, longos, e aí valerá a pena essa corretagem mais alta, tá? Chequem a corretagem na corretora de vocês, é importante isso, tem variação, tá? Quem define isso é a corretora. Já vi 18,80, como eu já vi também 40, já vi 30 e poucos, já vi ter diferença em cada um dos contratos. Milho é um, café é outro, mas em alguns lugares a corretagem é a mesma. Dei uma engasgada aqui, desculpa aí pelo engasgo, mas acho que o recado é esse, pessoal. Tá bom? Qualquer dúvida, mandem e-mail para mim, comecem a operar contratos agrícolas, tá? Nos vemos no mercado. Grande abraço, tchau, tchau e ótimos trades.